permita concluir, rapaz. Nossa, cara, calma lá, velho. Os dois, calma. Parece Vamos lá, professor de história, mano. Vai lá. Calma, vamos lá. Se você tivesse ouvido melhor seu professor de história, você seria uma pessoa diferente. Sábios discutem ideias, idiotas discutem pessoas. Uma regra tão antiga, mas que parece ser ignorada pelo pseudo-intelectual cirandeiro Álvaro do canal Meteoro, que em vez de aproveitar a oportunidade que teve de alta exposição lá no Inteligência Limitada ao debater ideias com o Mamãe Falei, confrontando as ideias de esquerda com a visão estreita e raquítica de mundo do MBL e seu anarcocapitalismo, preferiu ficar debatendo a vida, ficar falando da vida do Mamãe Falei, que por razões mais do que óbvias entende muito mais da própria vida e já tem as desculpas muito mais bem arranjadas do que qualquer estudo que possivelmente, qualquer preparo que possivelmente o Borba tivesse feito para o debate. Preparo esse que inclusive não o fez. O que deixou muito claro uma certa arrogância e prepotência de ir para um debate achando que seria jogo jogado, que ia deitar e rolar, e não foi o que se viu. O que se viu foi um sujeito totalmente despreparado, com meia dúzia de frases feitas, tentando apelar para o campo moral. Olha bem, a esquerda tentando apelar para o campo moral contra a turma da extrema direita. Vai perder todas, esse é o campo deles, o moralismo barato que desvia as atenções para aquilo que realmente importa, que são as ideias e os atos, as consequências históricas da luta de classe, coisa que em nenhum momento o soberbo Álvaro Borba colocou. Afinal, identitários como ele, essa praga que essa apoderou da esquerda, só olham para o próprio umbigo. O mundo inteiro só gira a partir de suas próprias convicções, o que ele deixou muito claro o tempo todo, tentando fazer contraste moral com a conduta do Mamãe Falei, que todo mundo já sabe que não é das melhores. Portanto, querer entrar nessa seara, dar palco para maluco dançar, só fez com que ele fosse literalmente humilhado. E a esquerda precisa aprender essa lição desse debate ocorrido aí com o Álvaro, para não incorrer nos mesmos erros. Nós não podemos nunca entrar nesse campo do moralismo barato da extrema direita, porque a esquerda real, e não esses cirandeiros, esses esquerdistas de fachada, que só querem se autopromover, como infelizmente parece ser o caso aí do Álvaro, tem uma coisa que a extrema direita nunca terá: a razão. E com a razão você poderia apontar caminhos para os jovens, muitos e muitos jovens, mais de 30 mil pessoas ao vivo acompanhando o debate, e ele poderia ter apontado para esses jovens, muitos deles desiludidos, que existe um caminho melhor, um mundo melhor, onde esses jovens possam ter oportunidades, que não precisam ficar refém de seus ressentimentos, de um individualismo que não leva a nada, de um futuro onde o mundo possa ser mais colaborativo, mais amoroso, mais fraterno, mais confortável para todos, para que esses jovens olhem para o futuro e vejam que eles podem ter uma vida plena, satisfatória. Mas o Álvaro não resolveu fazer nada disso. Resolveu virar baluarte da moral, espécie de inquisidor, fazendo futrica, ressuscitando futricas, fofocas, para os quais o Mamãe Falei já tinha respostas prontas aos montes. Afinal, ele vem testando respostas para essas mesmas perguntas há uns 10 anos, pelo menos do caso da cassação para cá, onde se incidiu, pelo menos toda vez que ele vai em um lugar ele é questionado sobre isso, então ele já tem as respostas, as melhores respostas que já foram testadas na ponta da língua. Entretanto, o prepotente Álvaro achou que com seu moralismo barato poderia suplantar para fazer meia dúzia de cortes na internet que são facilmente derrubados quando confrontados com a realidade. O fato é que isso não reabilita o Mamãe Falei de nenhuma forma, sequer o MBL, mas serve para desmascarar o quanto essa esquerda identitária atrapalha o país, o quanto essa gente que está, seja nos canais, como no caso do Meteoro, que começou muito bem lá atrás, com seus mini documentários, muito bem estudados, uma coisa mais acadêmica, mas quando se mete a querer fazer análise política, é sempre do ponto de vista identitário.
Por exemplo, eles são os maiores entusiastas dos piores ministros do governo Lula, em especial do Silvio Almeida, aquele sujeito que não fede nem cheira e fica recorrendo a cor o tempo todo para justificar a sua incompetência. Já está lá praticamente 1 ano e meio. E toda vez que houve uma demanda real sobre direitos humanos, ele pulou no mato. É outro lacradorzinho de Twitter. Mas na hora de defender os interesses das pessoas que estão realmente precisando, por exemplo, as pessoas que estão sendo vítimas de uma política de extermínio, de polícia, seja de direita ou seja de esquerda na Bahia, seja da extrema direita do Tarcísio aqui no estado de São Paulo, que estão sendo dizimadas com a desculpa de combate à criminalidade, o cara não abre a boca. Também não fez nada até agora para resolver o grande impasse do modelo carcerário brasileiro, que tem quase metade das pessoas dentro da cadeia sem terem sido condenadas. Ou seja, um monte de problemas acontecendo no país, mas é um frouxo. Outra é a irmã da Marielle Franco, que está como ministra, e sempre que abre a boca é sempre para atrapalhar. E adivinha? O Meteoro está sempre bajulando essas pessoas, enaltecendo currículos, quando a gente deveria estar enaltecendo são as práticas, os resultados, porque o ministro está lá não é para exibir currículo, está lá para exibir resultado. E todos os identitários, sem exceção, são um fiasco, até a Sônia Guajajara, cuja única justificativa que eu vi até agora para estar no Ministério dos Povos Indígenas é o fato de ser uma indígena, porque também não apresenta solução nenhuma até agora. Só serve para sair, dar entrevistinha em revistas e manter o próprio governo na berlinda, porque não apresentam soluções. É uma do blá blá blá. E é por isso que a esquerda precisa retornar às suas raízes se quiser resgatar a credibilidade como povo. O povo não quer saber dos discursinhos baratos e identitários que quer manter o status quo como esteja, desde que eles possam galgar alguns degrauzinhos na escada social, que foi infelizmente o que nós mais uma vez assistimos de maneira patética aí pelo emissário do Meteoro Brasil, que já foi um dos grandes canais de esquerda, mas só tem afundado cada vez mais por conta desse despreparo, por conta dessa falta de conhecimento e essa mania de querer dar carteirada em todo mundo. Quem tem conhecimento, Álvaro, não precisa dar carteirada nos outros, não precisa querer se colocar como baluarte da moral, prende um mamãe falei. E que se esses identitários realmente se entendam como pessoas de esquerda, reavaliem suas posições. Porque tem um detalhe, o Álvaro inclusive termina suas falas tentando fazer uma frasezinha feita de que ele é pobre, mas não é fácil, para querer fazer piadinha com a mamãe falei. Ao que eu complemento, Álvaro, quem nasce pobre, quem é de esquerda não pode se dar ao luxo de ser burro como a extrema-direita, porque a extrema-direita sempre será permitida a burrice, porque é parte do status quo deles. Eles não têm que ter resposta para nada, eles não têm que ter solução para nada. Agora, se você quiser ter esse tipo de comportamento do lado de cá, é melhor você rever seus posicionamentos, porque você está do lado errado da história. E vocês, qual a sua opinião a respeito? Vai ficar defendendo o parceirinho mesmo quando faz coisa errada, ou vai botar a bola no chão e falar, ó, esse tipo de comportamento não nos serve, e sempre que tiver diante de um confronto, esses confrontos são reais e cotidianos, com essa turma de extrema direita, buscar se preparar melhor e debater principalmente ideias, e não entrar nesse jogo rastaquera de ficar discutindo a vida dos outros. Deixa aqui o seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like e vamos juntos construir um Brasil mais humano, solidário, melhor de fato. E não essa conversa dos identitários que só fingem estar preocupados com os grandes dramas do país.